Olá, meus amigos das redes sociais do programa Conectados com Estilo e Requinte. Hoje o programa traz uma convidada muito especial para abordar a você, mulher, um assunto muito interessante. Venha conosco. Nossa convidada de hoje é a doutora Ana Helena Matos, ginecologista. Tudo bom, doutora? É um prazer tê-la aqui conosco no Conectados com Estilo e Requinte, trazendo você com uma matéria tão interessante. Matéria essa que eu acho que todas vão ter muito interesse de escutar, sobre estética íntima. O que é estética íntima, doutora? Bom, Gisele, foi ótimo esse convite, porque hoje, dentro dessa área de atuação, a maior dificuldade que a gente enfrenta é justamente a falta de informação das mulheres sobre os tratamentos na área de estética íntima. O termo correto seria cosmetoginecologia. Isso não é uma especialidade, mas é uma área de atuação. Então, alguns ginecologistas resolveram lançar um olhar diferente sobre a sua intimidade, sobre a nossa intimidade. E olhar não só para a parte patológica, quer dizer, tá doente, não tá doente. Sim. E não só para a parte funcional. Ah, tá com um problema, tem um defeito ou não. Mas olhar para pequenos detalhes que muitas vezes para essas mulheres faz muita diferença. Como, por exemplo, um excesso dos pequenos lábios, que são as ninfas, que são aquelas pelezinhas que recobrem o canal vaginal. Muitas mulheres têm esses pequenos lábios um pouco maiores ou desiguais. Isso pode ser genético, isso pode ser por algum trauma durante a infância, mas essas pelezinhas, elas ficam inestéticas para aquela paciente. Então isso não é uma doença, mas isso torna essa paciente às vezes tão retraída, tão assim incapaz de se despir na frente do próprio marido ou na frente de outras amigas, que vai causando, sabe, tamanho transtorno na vida dessa mulher que se torna uma doença. Com certeza. E esse tipo de tratamento tem que tipo de mulheres? Porque eu acredito que pode também acontecer com pessoas que nascem assim. Então, existem de nascença. É porque assim, toda vez que a paciente vai ao consultório para fazer um exame ginecológico de rotina, a gente lança esse olhar um pouco mais aguçado sobre essa parte, ou ela já vem com essa queixa. Vários são os problemas estéticos, vamos dizer assim, da área que não são funcionais. O exemplo que eu citei do excesso dos pequenos lábios é mas tem também um excesso dos grandes lábios. Hoje a gente tem pacientes que são submetidas a cirurgias bariátricas e que perdem muito peso, então essa região fica uma região com sobras de pele. A gente tem aquelas pacientes que têm acúmulo de gordura na região pubiana, que é o que a gente chama do capô do Fusca, né? Então isso daí também tem como corrigir. Em relação a esses novos partos, né, que deve causar algo assim, um transtorno, né, doutora? Então, né, na verdade, o que a gente preconiza muito para as mulheres que fazem a opção por se submeterem ao parto natural é que elas se preparem para isso, que elas preparem essa musculatura pélvica para o evento parto. Para que qualquer dano que venha ocorrer seja minimizado e que esses partos ocorram sob a supervisão de um profissional médico. Por quê? No momento parto, às vezes exige-se algumas manobras, às vezes o neném muda repentinamente de posição, às vezes isso não ocorre de uma forma tão natural e fisiológica assim. E aí, nesse momento, você ter um profissional habilitado para fazer uma intervenção
vai evitar bastante transtorno posterior. Porque a mulher, anatomicamente, nós somos tudo pertinho, né? A saída do xixi, que é a uretra, a entrada da vagina e o ânus. E no parto normal, por exemplo, numa laceração perineal, é muito comum a laceração assim. Então, você acaba, em alguns casos, emendando vagina e ânus. Você cria, às vezes, uma cloaca, que a gente fala. E isso tem que ser detectado e corrigido já no momento. Lacerações menores podem simplesmente não ser corrigidas no momento, cicatrizar por segunda intenção, mas se posterior aos partos essa mulher tiver um incômodo, é só nos procurar, porque existem vários tratamentos. Quase que saímos do nosso foco principal, mas é porque realmente é algo que me chamou a atenção. Mas quais são as mulheres que podem fazer essa correção íntima? Então, na verdade, nós podemos fazer uma intervenção em qualquer idade. A mulher, às vezes a criança, quando é submetida a um acidente, por exemplo, a gente tem muito que a gente chama de queda cavaleiro. Às vezes acidente de bicicleta, a menina tem um cortezinho na região íntima. Já é interessante que nesse momento ela seja abordada por um especialista, por um ginecologista. Porque às vezes simplesmente se faz um curativo e deixa cicatrizar do jeito que dá. E aí acaba gerando um problema lá na frente. Mais tarde, um problema. As meninas, quando elas querem, porque elas se incomodam, por exemplo, com o excesso de pequenos lábios, nós esperamos que essa menina esteja com a sua maturidade hormonal, ou seja, 2 a 3 anos após a menstruação, para que esse organismo já tenha atingido a sua maturidade hormonal, para que aí um procedimento tenha realmente um sucesso. E assim, né, existe toda uma discussão em cima disso, avaliação de caso por caso, mas a gente percebe que existem algumas intervenções que a gente faz em meninas razoavelmente novas, 17, 18 anos, antes delas iniciarem a sua vida sexual. Nossa, tão novas. Mas isso evita traumas futuros. Entendo. Porque essas meninas, às vezes, elas não se trocam na frente de amigas. Elas não querem sequer beijar na boca com medo de ter que se expor para um provável namorado, para um possível namorado. Então, às vezes, você fazendo uma intervenção que é pequena, que é segura, nesta fase, torna essa mulher que está iniciando a sua vida sexual mais segura de si, mais feliz, mais completa, para que essa vida sexual, desde o início, aconteça de uma forma saudável. Porque a gente pega mulheres lá no consultório com 40 e poucos anos de idade, com casamentos aí de 15, 16 anos, que não se permitem tocar pelo marido, que não permitem um sexo oral, porque elas têm vergonha, porque fazem questão das luzes estarem apagadas, porque elas se sentem, muitas vezes, elas usam o termo assim, anormais. Lembrando que essas alterações na anatomia genital não são doenças, são alterações pessoais, eu costumo dizer. Tem gente que tem nariz grande, nariz amassado, que nem o meu, nariz fino, orelha de abano. Isso não é doença, são alterações. E também outra coisa, viu, Gisele, que é muito importante a gente falar para todo mundo. Não existe padrão de beleza genital, não existe a perereca perfeita. Interessante. Entendeu? Ela tem que funcionar. Se aquela mulher está satisfeita com o seu corpo, se a sua vida íntima está sendo satisfatória com o seu corpo, não mexe em absolutamente nada. Sabe? Porque o que nos importa é a felicidade da paciente. Exatamente. Doutora, quais são os cuidados para mim escolher o profissional?
Pois é, essa pergunta ela é muito apropriada, principalmente nesse momento que a gente está vendo a imprensa dar toda essa repercussão sobre profissionais que não são habilitados, que estão submetendo pacientes a procedimentos loucos, porque isso não é médico, né, em locais que não são apropriados. Toda abordagem íntima da mulher, toda uma abordagem ginecológica da mulher, ela deve ser feita por um ginecologista. Então, a procura por um especialista é muito importante. E para essa área, é o ginecologista que é o especialista mais adequado. Certo. Principalmente os ginecologistas que fizeram algum curso e se habilitaram mais para esse tipo de tratamento, mas o ginecologista é o profissional. E hoje a gente tem acesso ao portal do Conselho Regional de Medicina, onde todos os especialistas estão lá citados. Então, assim, hoje eu atendo no meu consultório. Então, a gente tem toda essa abordagem da paciente em consultório médico, não é dentro de cobertura de nenhum prédio, não, mas em consultório médico, que está devidamente habilitado para fazer determinados procedimentos. Alguns procedimentos podem ser feitos a nível ambulatorial, que a gente fala em consultório. Outros são feitos em hospital. Alguns dentro do hospital centro cirúrgico e alguns dentro do hospital, mas a nível ambulatorial. E isso é uma avaliação que se faz para o tipo de tratamento a ser instituído e o tipo de paciente. Porque existem tratamentos também, Gisele, que é interessante que a gente fala, por exemplo, para clareamento da região genital. Porque é uma coisa que às vezes a mulher ela não coloca biquíni porque a região genital está escura. E realmente o escurecimento dessa região, ele tem fatores genéticos, tem fatores hormonais, às vezes depilações. E hoje já existem tratamentos eficazes, tanto a nível de peelings, como o laser genital. Hoje o laser genital é uma ferramenta valiosíssima para a gente, porque ele é um tratamento não invasivo e ele conta com uma tecnologia que a gente consegue controlar. Então, assim, os danos causados pelo laser, eles são muito minimizados por esse controle que a gente consegue ter. Então, não só para esse tratamento, clareamento genital, mas também para um resurfacing, paciente na pós-menopausa que perde a substância, que fica com todos os lábios frouxinhos, a gente consegue fazer o laser para melhorar o tônus. E o mais interessante é o Mona Lisa Laser, que é o laser de CO2 que eu utilizo também, né, em parceria com o H+, onde a gente faz a aplicação no canal vaginal. E a aplicação dentro do canal vaginal, ela tem várias indicações. Melhora a incontinência urinária para aquelas mulheres que estão perdendo urina, quando tosse, quando espirra, aquela coisa que incomoda. Melhora, no caso das pacientes da pós-menopausa, o ressecamento vaginal, inclusive nas pacientes que foram submetidas a tratamentos de câncer de mama, que não podem tomar hormônio. O laser vaginal melhora muito. Eu costumo dizer que a mucosa vaginal, conforme ela começa como se fosse uma lycra, conforme nós vamos envelhecendo, ela vira uma seda, fininha e sem elasticidade. E quando a gente aplica o laser, a gente estimula a produção de colágeno, então nós damos mais vida a essa mucosa. A gente consegue ganhar na espessura, ganhar na elasticidade e na umidade. E também casos de alargamentos vaginais, que são em graus leves, a aplicação do laser genital resolve. E é um método indolor. Isso é um tratamento que tem que fazer várias aplicações? Geralmente o protocolo vai de 2 a 3 aplicações. Depende muito da mulher. E sem dor. E sem dor, com intervalo mensal, né? Você faz uma aplicação, depois na segunda após um mês e avalia se há necessidade de mais alguma. Algo que às vezes as pessoas nem sabem, né? E está aí à disposição na medicina. Temos que falar, né, doutora? E com preços acessíveis, porque hoje já está tudo muito acessível, está
tranquilo para que as pacientes tenham acesso, porque o importante, o objetivo da gente é isso, é levar a informação até vocês para que vocês procurem a solução dos problemas conosco e que a gente consiga, da melhor maneira possível, ajudar. Nessa cirurgia ambulatorial, ela é dolor? Então, a cirurgia, quando ela é local, a gente usa, né, uma abordagem. Primeiro passamos uma pomada anestésica, aí nós fazemos uma anestesia local, que geralmente eu costumo fazer uma similaridade com a anestesia que os dentistas usam para implantes dentários. Então você sente aquele desconforto da ardidazinha, mas é tranquilo e você não sente nada. O pós-operatório, ele deixa um dolorimento na região, normal, né? Mas é normal. Então a gente sempre sugere que faça um pouquinho de gelo local, mas é uma cirurgia que geralmente a gente faz, eu costumo fazer numa sexta-feira, porque a paciente fica sábado e domingo mais quieta em casa, fazendo sua compressinha. Segunda, ela volta a trabalhar. É lógico que ela não vai usar uma roupa apertada nos primeiros dias, mas como é uma mucosa e a cicatrização é muito rápida, geralmente com 2 a 3 semanas a cicatrização já está completa. E o material cirúrgico utilizado, ele é todo reabsorvível, então assim, os fios que porventura são necessários, não precisa estar tirando pontos, porque eles são reabsorvíveis, porque essa região é uma mucosa, não é uma pele propriamente dita. Então é uma recuperação aí de 15 dias a um mês, está totalmente recuperado. Olha que beleza. E com a autoestima lá em cima. Nem fale. Né? E você sabe que não só autoestima, eu já tive casos de pacientes que são ciclistas, por exemplo, e aí essa pelezinha a mais, ela machuca, e não só no ciclista, mas às vezes enrosca na própria roupa, né? Pois é, lingeries de renda, numa calça jeans, pode realmente machucar. Então, assim, a gente faz também com esse objetivo de dar um conforto para essas pacientes. E você sabe que nem sempre o incômodo, né, vamos dizer assim, né, o marido, às vezes ele não faz questão nenhuma, tá bom do jeito que tá, mas é realmente a mulher. E não é uma questão só estética, é uma questão funcional também, porque atrapalha. Alguns casos, a paciente pode ter alguma infecção de repetição por causa do excesso dessas peles, e um tratamento com a redução pode sim melhorar essa situação. Doutora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público que está nos assistindo. Deixo. Meninas, é o seguinte, vocês sabiam que nós mulheres olhamos mais ou menos umas 40 vezes ao dia no espelho, nosso rosto. Mas tem muitas de nós que jamais olhou a sua região íntima. Então eu convido a todas pegarem um espelhinho e olharem a sua intimidade. Eu convido todas a lançarem um novo olhar sobre a sua intimidade. E se algo que sempre esteve ali, mas que você nunca se ligou, está te deixando infeliz por qualquer momento, por qualquer motivo, procurem o profissional ginecologista e sem nenhum tipo de reserva exponham o problema, porque às vezes a solução está muito mais ao alcance do que a gente possa pensar. Para você que tem nos acompanhado, Conectados com Estilo e Requinte, meu agradecimento, muito obrigado. Continue nos seguindo, compartilhando e até o próximo programa.